Sejam muito bem-vindos ao módulo 2. Qual é a função do cuidador de idoso? É sobre isso que vamos falar aqui agora. A função do cuidador de idoso, partindo do princípio que a família te contratou para estar perto daquele idoso, para cuidar, para zelar daquela pessoa que eles amam, você precisa estar atento à higiene daquele idoso. O idoso tem que estar sempre higienizado, tem que estar sempre bem cuidado. Você tem que estar atento à higiene bucal, principalmente os idosos não têm costume, eles não gostam de escovar os dentes, ter essa higiene bucal, às vezes eles esquecem também. Você tem que estar atento às necessidades fisiológicas deles. Às vezes você vai ver que tem alguma coisa diferente e com isso você pode passar isso para a enfermeira, para o técnico ou até mesmo para o médico, se for um paciente que tenha médico com regularidade ou que vá 2 a 3 vezes ali ao médico durante o ano. Você precisa também fazer um breve relatório durante o dia de como aquele idoso passou. Isso é muito importante para a família saber. A família vai ter a consciência de que você é uma pessoa profissional, responsável e que está ali cuidando de fato do bem-estar daquele idoso. Outra coisa muito importante é que essa função de cuidador de idoso, você tem que promover o bem-estar do idoso, tá? Você tem que sempre ouvir o idoso dando apoio moral, respeitando a necessidade dele de conversar. Você tem que dar apoio moral, você tem que dar apoio psicológico para esse idoso. Pessoas idosas têm problemas, têm crenças, têm feridas passadas. Geralmente, quanto mais a pessoa vai ficando idosa, mais ela vai lembrando dessas feridas, seja em infância, adolescência ou durante a vida adulta. Então, você pode muito... geralmente, vocês vão encontrar idosos assim, dessa forma, com dores, com depressão, com sensação de vazio. Então, seja afetivo, seja afetiva, seja amorosa com aquele idoso. Isso é muito importante. Você precisa também estimular a independência daquele idoso, sempre. Não é porque você está ali como cuidadora de idosos que você não tem que estimular o idoso a ser independente o máximo possível. É importante para ele que ele consiga fazer as atividades cotidianas dele do dia a dia e que você esteja sempre ali olhando, acompanhando e ajudando ele nesse processo. O cuidador de idoso também tem que cuidar da alimentação desse idoso. Então, você tem que observar se aquela comida está certa, se está tudo certo. Você tem que observar se aquela é uma dieta certa para aquele idoso, se é justamente o que o médico pediu. Geralmente, pessoas idosas têm problemas, não são todos, mas têm problemas com a alimentação. Às vezes, não pode comer uma coisa. Tem idoso que é diabético, tem idoso que é hipertenso. Então, sempre preparar e olhar a alimentação do idoso com muito cuidado, com muita... seja minucioso na hora de você fazer essa alimentação, procurar essa alimentação e ofertar essa alimentação para o idoso. Outra coisa, sempre olhar se a alimentação dele está tudo certo, se tem tudo em estoque, se precisa ir ao mercado. Não que você vá ao mercado, porque a sua função não é essa, mas avisar aos familiares, a funcionária da casa, caso seja necessário, para estocar algo que ele precisa, que precisa estar na alimentação dele. Você também vai estimular, né, aquele idoso a comer sozinho, porque quanto mais independente ele for, melhor. Óbvio, sempre olhando, cada caso é um caso, tudo depende de como vai estar aquele idoso, mas sempre estimule ele se alimentar, sempre observando para não ter nenhum tipo de problema.
O cuidador de idoso também, ele tem que acompanhar a saúde do idoso. Ele não tá ali para diagnosticar, mas ele tá ali para o cuidador de idoso, ele tá ali para acompanhar a saúde do idoso. Óbvio, ele não tá ali para diagnosticar nada, mas ele é a pessoa mais próxima do idoso, ele vai conseguir saber se tem algum tipo de alteração física. Os idosos ele tem que estar constantemente sendo monitorados em relação à temperatura. As infecções têm muito costume de aparecer em pessoas idosas, então o cuidador tem que estar sempre bastante atento a isso. Você precisa monitorar a qualidade do sono, você tem que ver se tem algo diferente nas fezes, na urina, na cor, se algo mudou no comportamento daquele idoso, para você informar a família, informar ao profissional de saúde que estiver cuidando dele. Isso também é muito importante. É muito importante também que você acompanhe o idoso nas consultas médicas. O seu parecer como cuidador é muito importante. O médico geralmente se pergunta muito da rotina e das coisas que estiverem fora dos parâmetros normais daquele idoso, e quem estiver mais próximo, o profissional que estiver mais próximo, vai poder responder isso, e com certeza vai ser você que vai ser cuidador. Então, a gente falou sobre Então, falamos aqui sobre atividades básicas do cotidiano do idoso. Falamos sobre o bem-estar do idoso. Falamos da alimentação do idoso. E falamos da saúde, E falamos da saúde do idoso, do bem-estar do idoso. Gente, corta tudo que tiver que cortar, tá? E é isso. Foi.